Fala aí pessoal, sou o Thiago do canal Cotec Ops. Vou apresentar para vocês agora a instalação do Docker, tá? No sistema operacional Linux Ubuntu, versão 22.04, tá? Conhecido como Ubuntu Jam, ou Jam, né, para alguns, beleza? Então vamos começar o seguinte, fazendo algumas verificações, tá? A princípio essa é uma instalação totalmente nova, totalmente lisa, não tem nenhum pacote, não tem nada instalado, tá? Então, basicamente, vamos iniciar fazendo a verificação de sistema operacional, tá? Versão 22.04, né? Ubuntu 22.04 Jam, beleza? Nesses sistemas operacionais mais novos, existem uns comandinhos que não existiam antigamente, né? Que chamam o hostname.ctl, né? Então, para quem tem essa possibilidade, né, que nesses sistemas mais novos existe, né, esse comandinho, que aí a gente já dá as informações sem precisar diretamente do arquivo, né, via comando, tá? Ubuntu Jam, né, 22.04, tá? Vamos testar aqui, ver se temos acesso à internet, né? Vamos fazer aqui uma pequena verificação, né, só para ver se a máquina realmente está com acesso à internet. Vou lançar aqui 4 pacotinhos de PIN para o DNS público do Google mesmo, para quem não é todo mundo que conhece, mas existe também uma alternativa, né, que é o 44, o final 44, tá? Então, verificado aqui o sistema operacional, verificado o acesso à internet, aí agora vamos seguir um passo a passo, tá? Que eu construí baseado na referência do próprio Docker, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a verificação da arquitetura, porque para fazer a instalação do Docker, da engine do Docker, né? Essa engine, né? O que acontece? Esse cara, ele é um cara que é instalado ali no sistema operacional, que ele faz digamos aí, mais ou menos que uma interface entre o kernel, né? E os processos que a gente vai criar, né? Para poder lançar e criar os containers do Docker, beleza? Então, existe essa verificação de arquitetura, que é um pré-requisito do sistema operacional. Se vocês estiverem seguindo na mesma versão do sistema operacional, vocês não vão ter esse problema, dado o vídeo, certo? Então, basicamente, são essas versões aqui, tá? Que são versões de arquitetura que são compatíveis com a instalação. Então, vamos iniciar aqui com comando dpkg print arquitetura, beleza? Só para garantir aqui a instalação, tá? Então ele responde aqui printando a arquitetura, então da AMD64, né? A AMD64 é uma das arquiteturas disponíveis para poder fazer a instalação, né? Então podemos prosseguir. E a próxima coisa que a gente vai fazer é o que? Para evitar conflitos, né? A gente vai desinstalar versões anteriores, né? Versões antigas do Docker, tá? Versões antigas do Docker, inclusive aqui, se vocês podem perceber, o nome do pacote é Docker.io, né? E o pacote que a gente vai instalar é o Docker.ce, beleza? Então, para evitar, né, conflitos, ou se a gente quiser mesmo atualizar, então a gente vai usar esse comando aqui para poder desinstalar essas versões, tá? Então, basicamente, o que é que esse comando está fazendo? Para quem já programou um pouquinho, vai entender aqui que isso aqui é um scriptzinho curto, né? Em shell, vai ser interpretado pelo nosso bash, que ele faz o quê? Tem uma estrutura de repetição aqui, um laço for, tá? Que ele vai iterar, né? Ele vai chamar aqui iterar sobre esse pacote, ele vai chamar de pkg, né? De package. Vai iterar sobre esses elementos, Docker.io, Docker.doc, Docker Compose, Compose V2, até esse rank aqui, tá? E o que é que ele vai fazer, tá? Da sintaxe do for. Ele vai rodar esse comando, apt-get remove, no pacote que eu estou iterando no momento. Por isso que ele coloca aqui esse comandozinho aqui, o cifrão, né? A gente chama de $, para a gente poder, naquele momento, pegar aquele nome de pacote e utilizar aqui no apt-get remove, certo? E aqui é o final da sintaxe do for, com o dono, beleza? Então, basicamente, a gente vai desinstalar, se houver, né, esses caras, tá? Isso faz parte, porque nem sempre a instalação que eu estou trabalhando aqui, vocês vão estar trabalhando uma instalação lisa, né? Uma instalação nova. Então, vou dar um enter aqui. Então, o que é que ele vai fazer? Vai começar a fazer a desinstalação desses pacotes.
No meu caso aqui, como eu estou com uma versão que não tem nada instalado do sistema operacional, então ele não vai vir com esses pacotes já pré-instalados do Docker. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Uns ele encontra, ele sabe quem é, então ele diz, ó, cara, esse pacote aqui Docker, eu sei quem é, né? Então ele não está instalado, então não precisa ser removido, não vai remover, né? Por exemplo, esse outro aqui, ó, o Docker Doc. Ele nem sabe quem é, nem sabe onde localizar, entendeu? Então, tipo assim, para ele não tem o que fazer. Mesma coisa aqui com o Compose, mesma coisa com o Compose V2, mesma coisa com o Podman. Containerd, o sistema operacional já conhece, mas ele diz, ó, não tem nada instalado dele, então não tem, não está instalado, então não precisa ser removido. Mesma coisa com o Rank, o sistema operacional ele sabe que existe um pacote chamado Rank, mas ele não está instalado, então, né, não removido, certo? Se houvesse, né, algum desses pacotes, com certeza ele desinstalaria, beleza? Usando o sudo apt-get remove lá. Então, qual é o próximo passo? O próximo passo é fazer a instalação do Docker primeiramente, né, antes da instalação do Docker, vamos instalar a chave oficial do Docker, tá? Que é essa chamada GPG Key, tá? O que é essa GPG Key? Quando a gente aqui embaixo vier adicionar o repositório do Docker, aí é uma conversa. Quando eu vier fazer o download do arquivo do pacote do Docker, aí ele vai conferir com a chave do Docker que eu tenho no meu sistema operacional, vai bater com a informação do repositório que eu vou adicionar também. Aí agora sim, quando eu vier fazer o download via apt-get install, aí ele vai bater a chave com o repositório, vai confirmar que está autorizado por ter uma chave oficial, né? Então eu vou lá no repositório oficial também e faço o download do pacote. Tá? Então, primeiramente, vamos fazer aqui um apt-get update para ele poder, o sistema operacional, reconhecer o repositório oficial do que já tem, né? O que já vem por padrão. Tá? No caso de vocês, se já for um sistema operacional que vocês já utilizam, provavelmente vai vir também os pacotes, né, que vocês tenham adicionado, caso tenham outros repositórios, tá? Eu vou adicionar a flag -yes para caso ele precise fazer o "-y", né? Para que se ele precisar fazer alguma atualização e instalação, ele não precise fazer confirmações aqui via terminal, certo? Porque às vezes é chato, né? Às vezes tem muito pacote para instalar, para atualizar, ele fica pedindo sempre confirmação, você tem que ficar apertando Y, né? Então, com o "-y" a gente já previne isso, né? E o "-y" é bom para automação, né? Para quem vai fazer automação, que precisa que o script rode sem nenhuma interferência de usuário, o "-y" é muito importante. A gente já consegue observar de cara aqui que dentre o repositório, a lista de repositórios que tem disponível para o Ubuntu aqui, não existe o pacote Docker, né? Não existe o repositório Docker, né? A gente vê aqui o Architecture Ubuntu, Security Ubuntu, Archive Ubuntu, né? Mas a gente não vê o do Docker. E o do Docker ele também vai ter que aparecer aqui para a gente poder fazer o download do pacote Docker lá do site oficial. Então, o próximo passo aqui depois dessa atualização vai ser a gente fazer a instalação de alguns pacotes que são necessários. O próximo pacote aqui, no caso aqui, é o CA Certificates e o curl. O CA Certificates vai ser utilizado para conferir as CAs, né, que são as entidades certificadoras, né? Eu esqueci o nome exato que significa o CA, mas basicamente é para fazer a conferência da chave com o repositório, né, para saber se a gente está baixando realmente uma coisa oficial, um pacote oficial. E o curl é para poder fazer o download de algum arquivo, né, que a gente vai fazer em seguida. Então eu vou copiar esse arquivo, essa linha novamente. Tá? Pronto, já terminou, beleza? A gente vai colar aqui e vai dar um enter. Basicamente aqui, foi o que aconteceu. Ele falou que o CA Certificates e o curl, eles já estão instalados e já estão na mais nova versão. Então eu não preciso fazer nenhum tipo de instalação, tá? Então já que já estão instalados, basicamente se no de vocês por algum motivo não tiver, né? Se vocês estiverem utilizando esse sistema operacional ou como base outro sistema operacional essa instalação, pode ser que seja necessário, beleza? Próximo passo aqui agora vai ser usar esse comando sudo install. Vamos lá.
Não é muito comum que se faça o uso desse comando install assim direto, sabe? Mas também há a possibilidade. Então, o que é que esse comando está fazendo aqui? Ele está passando duas flags basicamente. Um "-m", que é o "-mode", tá? Que a gente vai passar permissões do tipo octais aqui, beleza? Ou seja, de 0 até 7, tá? Permissões no estilo leitura, escrita e execução, o RWX, tá? E o "-d" é a flag do diretório onde eu vou aplicar essas permissões, que vai ser nesse diretório final aqui, ó, krings, beleza? Então vamos lá. Vamos conferir aqui rapidinho. Primeiro, se esse diretório existe. Tá? Então vamos lá, vamos apagar aqui o apt. Então, o krings está aqui, ó, certo? Então, se a gente vier fazer uma pequena conferência aqui, só nas permissões que ele vai alterar, o que é que ele está dizendo? Que a krings aqui, ó, esse diretório krings, ele tem como proprietário o grupo root, né? E que o proprietário, ele pode ler, escrever, executar, tá? O grupo do proprietário pode ler e pode executar, mas não pode escrever, né? Ou seja, alterar o arquivo. E também o grupo, ou qualquer outro usuário que quiser ver o que tem dentro desse diretório krings, ele também só vai poder ler e executar, ele não vai poder alterar, né? Ou seja, ele não vai poder escrever no arquivo, salvar. Beleza? Então, quando eu colocar esse comando aqui agora, deixa eu ver aqui. Ó, o que é que ele vai fazer? Ele vai garantir, tá, que essas permissões serão instaladas nesse diretório, certo? Então, vai ser 755. Basicamente, é uma confirmação, porque por padrão, o sistema operacional ele já vem com esse padrão de diretório 755, certo? Ó, 7 RWX, o 5 RX, né? E para o grupo 5 também, e para qualquer outro usuário também o 5, ler e executar, tá? Então, basicamente, a gente só vai garantir a instalação, né, dessas permissões nesse diretório. Então, se a gente vier consultar novamente, basicamente não vai ter feito nenhuma alteração, tá? Mas isso aqui é um comando que é necessário, porque quem é do grupo do dono, do root, e qualquer outro usuário, ele precisa fazer essa leitura e execução dos arquivos do diretório krings, beleza? Próximo passo, a gente vai utilizar o comando curl, tá? Comando curl. Sempre como sudo, porque todas essas instalações, toda essa instalação é necessária que esses arquivos estejam no formato de root, permissões de root, tá? Que são arquivos de sistema operacional, né? Então a gente tem que ter determinado cuidado que para qualquer usuário não possa fazer essas alterações nesses arquivos. Então, basicamente, essas flags que tem no curl, "-f", S minúsculo, S maiúsculo, L, vai estar fazendo o que? Nesse caso, ele vai estar baixando essa chave com final GPG em modo silencioso, tá? Ou seja, não vai poluir a nossa tela, não vai poluir o nosso bash com a saída padrão ou saída de erros do Linux, beleza? Caso haja. E vai passar a flag "-o", que é a menos significando output. Onde é que eu vou salvar e qual o nome que eu vou salvar. Então, o que eu baixar nesse diretório aqui com o nome GPG, eu vou salvar dentro de etc apt krings, né, que foi o diretório que a gente alterou ali em cima. E vamos chamar o nome dessa chave GPG de dockeresc. Tá? Então, basicamente, é isso que esse comando vai estar fazendo. Então, eu vou copiar aqui. Lá, vocês vão ver que não vai fazer nenhuma alteração na tela. Ele só fez o download, tá? E salvou lá dentro da pasta krings, dentro de dockeresc. Então vamos dar só uma conferida. Vamos só conferir aqui que realmente baixou, né? Que existe agora essa chave dentro de krings. Existe aqui, ó, tá vendo? Antes não havia nada e agora existe aqui essa chave agora chamada dockeresc, que a gente fez o download agora. Beleza? E o próximo passo agora é fazer a alteração para que todo mundo que tenha usuário no sistema operacional possa pelo menos ler esse arquivo, né? Vamos utilizar agora um chmod, tá? O que é o A? Não sei se é todo mundo que tem esse conhecimento, mas basicamente o que acontece? O A ele substitui o UGO, né? Que é o usuário dono, né? Permissões de leitura, escrita e execução, leitura, escrita e execução para o grupo do dono, quem participar do grupo do dono,
e o O, que são os outros, qualquer outro usuário, tá? Que também possua leitura, escrita e execução. Nesse caso, essas três permissões aqui, eles podem ser substituídos em vez de colocar esse U, né? Ou U, ou G, ou O também, posso digitar os três só apenas pelo A. Tá? Então, ou seja, eu quero que o grupo do dono e qualquer outro usuário possa pelo menos ler, né, esse arquivo Dockeresc. Né? Afinal, é uma chave que precisa ser lido, né, para poder baixar e fazer a instalação via repositório. Né? Então, basicamente é isso que esse comando vai estar fazendo. Né? Então, se a gente vier aqui consultar rapidamente, dá um ls "-l", ou um ll, né? Tem alguns sistemas operacionais que já reconhecem o ll como o alias, né? Do comando ls-l, o Dockeresc. Então, vamos ver aqui, ó, só para garantir que todo mundo, ó, qualquer outro usuário, o grupo do dono do arquivo e o dono do arquivo possam pelo menos ler esse arquivo, né, de chave chamado Dockeresc. Tá? Dockeresc, no caso aqui, é o padrão, né, que a instalação chama. Então, o próximo passo agora é fazer a inclusão de um arquivo chamado Dockerlist, né, que dentro desse arquivo Dockerlist vai ter um repositório igual àqueles que a gente viu lá no apt-get update, tá? Só que agora vai ter, em vez de ter aqueles arquivos Ubuntu, né, aqueles que tinham lá, Security Ubuntu, vai ter agora um chamado Docker, né? Então, ele cria, basicamente esse comando vai estar fazendo o quê? Esse echo aqui, ele vai estar imprimindo na tela, né? Esse nome, deb, com esse comando arquitetura aqui, ó, nessa variável arquitetura, com a saída do comando print arquitetura, que a gente usou lá no começo, ou seja, vai ser a MD64. Silent by vai ser passar a chave, né, que a gente já baixou, mas assim, chamada Dockeresc, tá? O local lá do repositório, né, o site, né, que a gente vai baixar os pacotes, né? E por fim aqui, a saída desse comando aqui, ó, vi com o cifrão aqui, o $, vai fazer o quê? Lá nesse comando etc, nesse arquivo os release, lá dentro do etc, a gente vai printar uma variável que chama version codename, tá? Então, e vamos aplicar no final o nome stable. Então, só para ilustrar, eu vou mostrar a vocês. Se vocês virem lá no começo do vídeo, essa version codename, ela já foi apresentada lá quando eu fui garantir lá a versão do sistema operacional para a gente conseguir continuar a instalação. Então, se eu der um cat, né, nesse arquivo, version codename está aqui, ó, gem, tá? Então, essa variável vai aparecer lá, impresso o nome gem, certo? Então, e o restante desse comando vai fazer o quê? Esse pipe redireciona a saída de um comando para outro local, né? No caso aqui, para outro comando. Então, o que é que ele vai estar fazendo? Ele vai gerar esse nome do repositório aqui com o final stable, tá? E vai redirecionar esse nome que deveria aparecer na tela, vou explicar por que deveria, para dentro de um arquivo, dentro do diretório source list, que é onde vai estar a lista de fontes, né, dos pacotes do sistema operacional, né, que vai chamar Dockerlist, tá? Então esse TI é para isso, tá? É como se fosse um editor de arquivo, beleza? E por fim, por que não vai aparecer nada no sistema, na tela? Né? Porque deveria aparecer, afinal a gente está imprimindo um echo. O que ele está fazendo? Se a gente tirar esse dev null, o que ele vai fazer? Ele vai dar o echo, vai printar na tela e vai criar esse arquivo Dockerlist com isso tudo aqui do stable até o deb dentro do arquivo. Se a gente colocar o /dev/null, é conhecido como o buraco negro do Linux, né? Então, o que acontece? Tudo que for sair na tela do bash vai ser redirecionado para esse arquivo que chama /dev/null. Então, ele não vai aparecer nada na tela, tá? Isso é só para realmente não, digamos assim, não poluir a tela, né? O bash, né? Enquanto a gente faz a instalação. Então, agora eu vou colar aqui. Ele vai quebrar a linha aqui, não tem problema nenhum, beleza? Aí eu vou fazer a instalação agora. Pronto. Foi só isso. Realmente ele não apareceu nada no bash, tá? Então, pessoal, se a gente vier aqui e der uma olhada o que é que foi criado dentro dessa pasta socialist D, né?
vai ser criado um arquivo chamado Docker List, e dentro do Docker List vai ter aquele comandão deb que a gente instalou lá em cima, beleza? Que a gente colocou dentro do arquivo Docker List. Então, ó, vocês podem perceber que foi daquele jeitinho que eu falei, ó, deb, a arquitetura AMD64, a assinatura dada pela chave Dockeress que a gente baixou, onde eu vou baixar esse pacote, né? Na versão YAML e a versão stable, beleza? Então é isso que esse comando faz, tá? Em seguida, agora a gente vai fazer um passo muito importante, que é o apt-get update. O que é que esse cara vai fazer agora, né? Agora, no começo, eu tinha comentado com vocês que não existia lá um repositório chamado Docker, né? Nos arquivos de fonte. Mas agora ele existe, tá? Então, quando eu der o apt-get update, ele vai reconhecer agora também esse cara como uma das fontes para poder baixar pacote, beleza? Então, vamos lá, vamos seguir. Vamos dar um "-y" aqui, só para continuar a instalação. Ó, logo o primeiro aqui, ó, vocês podem observar que ele já apareceu aqui, o que antes lá no começo do vídeo não apareceu. Esse cara aqui não existia antes lá, tá? Então agora ele vai poder baixar pacotes também aqui, ó, no download Docker, né? Linux Ubuntu, beleza? Aí agora que o sistema operacional já reconhece aquele cara como um arquivo, né, de fonte para poder baixar, né, pacotes. Então o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos instalar os pacotes necessários para o Docker, beleza? Então vamos seguir aqui, ó, novamente com a flag "-y", para não precisar pedir confirmação. Vamos instalar o Docker CE, né? Por que Docker CE? Porque fez a alteração. Antigamente chamava Docker IO e agora vai chamar Docker CE porque o Docker agora também tem a versão paga, né? Então é o Docker CE de Community Edition, né? Então ele vai fazer a instalação, como também do Compose, né? O Containerd, que é o Docker Runtime, né? Que é o runtime do Docker, é o que vai fazer realmente acontecer e gerar os containers, beleza? Então ele vai fazer a instalação, vai baixar os pacotes das dependências. Vamos esperar ele continuar aqui. Em seguida a gente só vai precisar fazer agora só o teste, né? Para garantir que o comando está funcionando, que o Docker está funcionando, aliás, né? Só esperar ele baixar. Vou deixar aqui, eu ia parar aqui a tela, né? Mas eu vou esperar aqui, vai ficar uns 3, 4 minutinhos maior, mas para vocês poderem acompanhar como é que ele gera aqui no Bash, né, as informações. Quem sentir à vontade pode adiantar um pouquinho o vídeo até a parte que finaliza a instalação, beleza?
Bem, pessoal, após o download, agora ele está preparando os pacotes, vai extrair os pacotes, né? Tudo isso faz parte da instalação do Docker. Aqui ele está criando os links simbólicos, né? Que também é muito importante para poder dizer para o sistema do Docker, né? Que existem agora alguns novos pacotes com serviços, né? Lá no systemd, né? Para poder a gente fazer a utilização desses pacotes, né? E utilizar o comando systemctl, né? Ou o service também, né? Para poder acessar os pacotes, né? Para iniciar, restartar os serviços, beleza? E também, caso seja necessário, habilitar junto com o sistema operacional, que isso é um passo muito importante, né? E vocês podem acompanhar no vídeo de pós-instalação também aqui no canal, certo? Pós-instalação do Docker. Então, basicamente, a instalação foi finalizada, tá? E o último comando para fazer o teste, né? Vai ser o sudo docker run hello world. Então, o que é que vai acontecer? Tá? O sudo, porque toda a instalação do Docker foi feita em sudo, então por enquanto só vamos ter permissão de sudo, tá? Se a gente tentar rodar o comando do Docker, tá? Sem o sudo, o que é que vai acontecer inicialmente? Permissão negada. O Docker sock, aqui ó, pronto, aqui ó, Docker socket, tá? O que é que vai acontecer? Quando a gente escreve qualquer comando aqui, ele vai consultar na API do Docker, tá? A CLI que eu escrever aqui, o comando que eu escrever vai conversar com o socket do Docker e o socket do Docker vai conversar com o serviço, tá? Então, se eu não tiver permissão, para conversar com o serviço do Docker, ele vai dizer, cara, você não tem permissão para poder conversar com o serviço do Docker. Então, ele já vai bloquear a conectividade aqui no Docker socket, beleza? Já, se eu fizer a utilização do Docker com o padrão da instalação, que foi com privilégio, né, de administrativo, com o root, então ele vai rodar. Então o que é que esse comando está fazendo basicamente? Vamos deixar aqui ele finalizar. Docker run hello world. Basicamente o uso do Docker é pelo comando Docker, né? O run é um comando auxiliar ao Docker para poder rodar um container baseado em alguma imagem. Também existem vários outros parâmetros que a gente pode adicionar, tá? Ou outros comandos auxiliares, beleza? Mas basicamente isso é para teste. É um comando de teste, tá? Para a gente rodar um teste com uma imagem de teste também. Então, o que acontece? Rode serviço do Docker, rode um container, tá? Com a imagem hello world. Essa imagem hello world é uma imagem de teste, tá? Então, esse comando, tudo isso são previamente iniciados, né? Para que a gente teste se a comunicação também com o Docker Hub está em funcionamento, porque se a imagem não existir localmente, por padrão o Docker vai primeiro conferir se a imagem do container existe localmente, que a gente quer usar. Se ela não existir, ela vai baixar lá no Docker Hub, certo? O nome dela é Hello World. Aí ele só, não encontrei a imagem Hello World, tá? Quando a gente não usa a tag da versão que a gente quer, ele sempre baixa a latest, tá? Que é a última versão dessa imagem. Ele disse, ó, não encontrei essa imagem localmente, vou ter que fazer o download dela na biblioteca, tá? Aí ele faz o pull da imagem, né? O pull, no caso, é para fazer o download para nós da imagem, e o push é quando a gente quer enviar a imagem, tá? Então ele faz o pull, tá? Aqui é o resto de identificação da imagem, certo? E ele só, status, fiz o download de uma nova imagem chamada Hello World Latest, né? Que foi a última versão. Aqui ele fez esse comentário apenas para mostrar que a imagem não existia e agora ele baixou a imagem e está disponível, né? E agora é a execução do comando, né? Que é o Docker run hello world. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai... Esse container é só para isso, tá? É só um container de teste para ver se o comando Docker, ver se o serviço está tudo em funcionamento. Então o que é que ele faz? Hello world from Docker, tá? Ou seja, ele imprime isso aqui na tela, tá? Esse aqui é o funcionamento desse container, só isso. Tá? É só isso. Fez a instalação, fizemos toda a instalação, tudo direitinho.
Então, a princípio, o Docker está funcionando completamente. Tá? Então, o que a gente quiser fazer de utilização do Docker a partir de agora, a gente faz. Tá? Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que o container rodou com a imagem Hello World, tá? Então está em tudo em funcionamento. Fez a comunicação com o repositório, baixou a imagem, tivemos contato com o socket nos deu permissão, conversamos com o Docker conversou com o container ID, rodou o container e aqui estamos, certo? Então, existem alguns outros comandos de verificação. Por exemplo, se eu rodar novamente o Docker Run Hello World, vocês vão perceber que ele não vai mais baixar a imagem, né? Porque ele falou que, ó, a primeira vez que eu rodei, ele não encontrou essa imagem localmente, né? Ele baixou a imagem e em seguida rodou o container, né? Só que agora eu não precisei mais. Por quê? Porque a imagem já existe no meu repositório local de imagens, tá? Então ele não vai mais perder tempo fazendo o download novamente, né? Até por questões de documentação, né? De documentação não, de espaço, né? Se toda a imagem que a gente precisasse baixar, utilizar ele e baixar, a gente ia ficar com um disco do tamanho do mundo, né? Então isso também é muito custo. Então basicamente está em funcionamento, o container rodou novamente e morreu. Então se a gente quiser consultar realmente se o container rodou, a gente vai usar o PS. Só que o que acontece? O PS ou o Docker Container LS são comandos que rodam para ver o container que está em execução em tempo real. Se eu passar a flag "-o", "-a", ele vai rodar ele vai me mostrar todos os containers que rodaram. Se está desabilitado, se parou, se esse container já rodou e morreu, tudo ele vai aparecer aqui, que é o caso desse Hello World. Esse Hello World, ele não tem nenhuma execução, tá? De ficar em tempo real, porque nós não passamos as flags de interação com o sistema operacional. Porque dentro desse Hello World, dessa imagem Hello World, ele vai rodar em cima de um sistema operacional bem pequenininho. Então, se esse sistema operacional dessa imagem tiver, por exemplo, um Ubuntu da vida, um Debian, só que pequenininho, né? Eles tiram tudo, deixa só o básico do básico do básico. Tanto é que, se vocês verem, é tão pequenininho que, ó, em menos de um minuto ele nasceu e em menos de um minuto ele morreu. Porque isso é uma imagem que só executa, o Docker só executa isso aqui, então é o quê? 1, 2 segundos e já morre, entendeu? Esse container foi feito para isso, tá? Então, basicamente, eu já tenho duas execuções desse container, né? Tá vendo? Uma há 3 minutos atrás, né? A outra há 1 minuto atrás. Se eu rodar novamente aqui o comando, né? Ele vai imprimir na tela, fez o que o container foi feito para fazer, nasceu e morreu, tá? Inclusive o container ele é feito para isso, beleza? Então, se eu consultar novamente, eu vou ter outra execução, ó, criada 10 segundos atrás e morreu 8 segundos atrás, beleza? Então, ou seja, ele só executou 2 segundos ali, que é realmente essa imagem é pequenininha. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha lá no canal, compartilhe com seus colegas. Eu vou estar lançando sempre vídeos, tá? Sempre que eu puder, beleza? Sobre conteúdo Docker, tá bom? Então vamos começar com a instalação. Confiram o vídeo de pós-instalação, que eu vou colocar no canal também, tá? Beleza, pessoal? Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais.